Olá, internautas, bom dia a você que ligou o seu computador agora. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do empresário, ex-vereador, ex-deputado estadual, Unírio Nestor Dalpiaz. Ele veio contar um pouquinho aos nossos internautas sobre sua história e também opiniões em geral sobre a comunidade. No primeiro bloco, o Unírio Dalpiaz já fez uma autoapresentação, contando um pouquinho sobre sua trajetória. E agora nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho para que o Unírio conte alguns detalhes sobre essa sua trajetória de vida. Unírio, você estava me contando também de que você serviu o Exército, né? Poderia falar um pouquinho sobre aquela época? Sim, nós com 17 anos, então, nós fizemos o alistamento e na ocasião até, assim, havia muita dispensa aqui e pensamos que eventualmente nós poderíamos ter dispensado de prestar o serviço militar. Mas para surpresa nossa, no dia 28 de dezembro, de determinado ano que eu estava completando 18 anos, nós fomos chamados, fomos recrutados para que o dia 4 de janeiro nós nos dirigíssemos ao batalhão de Blumenau, que estávamos cadastrados para prestar serviço militar em Brasília. Isso foi em que ano, Unírio? 1973. Na verdade foi 1972, dezembro, e dia 4 de janeiro, então, nós fomos a Blumenau, no batalhão, e aí nós, então, tivemos a notícia de que no dia 12 de janeiro nós embarcaríamos a Brasília. Isso, para mim, foi um susto bastante grande, e muito mais para minha mãe, quando cheguei em casa, que apesar de ter um número grande de filhos, mas ela não dispensava a presença de ninguém. Mas nós fomos convocados e então no dia 12 nós pegamos o ônibus aqui em Blumenau, imagina 1973, faz muito tempo. Na época pegamos o ônibus em Blumenau e fomos parar, a primeira parada no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Eu nunca tinha saído do estádio, para mim era uma aventura. E depois lá do estádio de Pacaembu fomos diretos para então Brasília, no batalhão da Guarda Presidencial. Eu então tive a oportunidade de prestar serviço militar no batalhão da Guarda Presidencial, como soldado. Passamos 45 dias de treinamento, logo em seguida eu fui para a Guarda Externa. Então, residência de oficiais generais, Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada, Granja do Riacho Fundo, Granja do Torto, que eram locais onde o presidente passava o final de semana, ou morava e tal. Tudo isso eu tirei guarda inúmeras vezes, conheço, pouca coisa mudou, porque de lá para cá, eu cada 2 anos, 3 anos, eu vou a Brasília e visito os locais onde nós passamos e tal. Então foi uma experiência fantástica, apesar de que sentimos muita saudade da família, dos amigos aqui, mas foi um ano que marcou a vida da gente. Unírio, e lembrando desse período, você tem alguma recordação mais forte do período da ditadura, naquele período ou não? Sem dúvida nenhuma, era um período do auge. Emílio Garrastazu Médici estava praticamente terminando seu mandato, e nós recebíamos uma orientação muito rígida, tínhamos um treinamento assim voltado contra o terrorismo, coisas assim, e tiramos guarda em alguns locais lá, que é o tal do DOPS, e a gente via aqueles presos políticos, então, coisas assim, realmente, principalmente ali no lado do batalhão da Polícia do Exército, que havia um local onde eram os presos políticos, e a gente acompanhou. Claro que nós não tínhamos a noção da situação em si, com 18 anos de idade, a gente não tinha uma formação ainda para ter uma ideia do que se representava isso. Mas o nosso treinamento era muito rigoroso, inclusive fazíamos toques de recolher movimentos, então tocava as sinetas, nós tínhamos que nos dirigir a um determinado local, já com ferramental, com as armas, justamente combatendo o terrorismo. E em relação à sua atividade profissional, aí você retornou a Timbó e então começou a trabalhar aonde daí, no caso? No
no retorno a Timbó, nós voltamos a trabalhar, então, ainda no supermercado do SESI. Do SESI. Que era o maior mercado daquela época, né? Praticamente da região, né? A origem desse mercado era nós tínhamos um sindicato dos metalúrgicos que tinham que vendiam mercadorias para os associados. Isso foi crescendo de uma forma, e aí fizeram essa parceria com o SESI, e nós tivemos a oportunidade de inaugurar então esse SESI, que era muito movimentado, realmente era o maior mercado do município, né? Você falou da construtora Hervec, que veio em seguida, né? Era uma grande empresa para aquela época. O que aconteceu que a empresa acabou depois sucumbindo? A construtora Hervec eu acompanhei praticamente do início, né? Como falei, nós fomos convidados a trabalhar, tinha poucos funcionários, e ela teve um crescimento vertiginoso, assim, e rápido, em poucos anos, tanto como construtora e como comércio de material de construção. Mas, como hoje também, de vez em quando, vem aquelas crises fortes, por exemplo, hoje o setor madeireiro passa por uma crise profunda. Poucas empresas estão sobrevivendo nesse setor. Na época, o setor de construção passou por essa crise. E a Hervec, como era uma empresa que cresceu muito, ela também, com isso, ela pegou capital de terceiros para poder crescer mais rapidamente. E ela foi pega justamente num período onde houve uma crise muito forte, e com isso fez com que não pudesse mais continuar, e assim, chegou então no momento que as atividades foram encerradas e tal, mas ela realmente construiu muitas obras aqui no Médio Vale do Itajaí, em Balneário, aqui em Timbó. Praticamente ela inaugurou a fase de construir prédios aqui, construir prédios aqui na cidade. Foi muito forte. E depois, então, veio a Carrocerias Linson, né? Que foi a atividade que você teve mais duradoura e permanece lá até hoje, né? Sim, eu comecei na Carrocerias Linson, eu já fui para a Carrocerias Linson sim, com uma certa prática já, né? Que eu tinha da Hervec e das outras empresas que eu trabalhei. Já estava na universidade, antigamente isso era muito valorizado. E dentro da Linson, então, é uma empresa familiar, a gente foi galgando posições e tal, e a empresa cresceu, a empresa está aí, uma empresa familiar, empresa muito sólida, e hoje fizemos parte da administração. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um breve intervalo comercial. Nós só queremos lembrar de que esse programa está sendo gravado automaticamente e ele será reprisado diversas vezes em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand em nosso site www.jmv.tv.br e também através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Vamos a um breve intervalo e já